Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença do Dr. Antônio Fonseca. Meu amigo, querido amigo, muito obrigado pela presença. Gostaria que você se apresentasse ao nosso assinante para depois falarmos sobre compliance. Eu agradeço pelo convite, estar aqui para falar sobre compliance. Eu sou Antônio Fonseca, sou membro do Ministério Público Federal, advogado, professor universitário e atuo no estudo de compliance, da legislação anticorrupção, prevenção ou de integridade já há uns 5 anos. Então vamos lá, meu amigo. Primeira pergunta, para o nosso assinante entender, o nosso empresário, o que é compliance? A história do compliance, de onde ele veio e por que hoje esta palavra está tão importante, vamos chamar assim, no nosso país. Gostaria que quem está nos ouvindo guarde a mensagem. Compliance é fazer o que é certo. Tudo começa a partir dessa ideia. Compliance é uma coisa de americanos, não é? Lá por década de 70, os Estados Unidos perceberam que estavam perdendo comércio. E aí, então, ele começou a exigir que os estrangeiros que fazem comércio com os Estados Unidos não pagassem, deixassem de pagar, por exemplo, propinas para vender as suas mercadorias ou seus serviços. Mas qual a importância do compliance para as pequenas e médias empresas? Até que ponto isso vai influenciar e o futuro do compliance para as pequenas e médias empresas? É importante do ponto de vista de custos. Fazer o que é certo leva a você a cortar despesas muitas vezes supérfluas. Fazer o que é certo em relação, por exemplo, aos parceiros. Fazer o que é certo em relação, por exemplo, ao governo. As grandes exigem que todos os seus parceiros façam compliance. Daí, as pequenas, para sobreviver, ela precisa também atender essa política privada, por exemplo, dos seus parceiros. Hoje até os estados, vários estados no Brasil, depois, por exemplo, da Lava Jato, começaram a passar leis exigindo que todos os fornecedores do Estado passem a ter também compliance, a ter processos e procedimentos, controles internos que não somente ajudem a fazer o que é certo, mas documente, não é? Documente aquilo que se faz certo. Não basta você fazer o certo, mas demonstrar que faz o certo. Ou dizer que faz. Ou simplesmente dizer não é suficiente. É importante você comprovar, portanto, para comprovar, você precisa documentar. Como difundir isso ao dono da empresa, a importância disso, que não é mais uma coisa passageira, que vai se tornar uma necessidade dele para a sobrevivência da empresa, perpetuação dele e até para a sucessão dele? Compliquei não, né? Veja, precisamos convencer as pessoas que há diferentes maneiras de fazer o certo. O que é certo, anos atrás, pode não ser certo hoje. Perfeito. O modo como nós costumávamos fazer as coisas, não é? Alguns anos atrás, talvez a gente possa fazer de um modo diferente até para atender exigências modernas e nos dar o conforto da perenidade. É importante que a gente busque a mudança até para sobreviver. Então, quem pede para que o outro faça compliance precisa saber pedir, precisa saber exigir. Aliás, para fazer o que é certo, eu não preciso necessariamente de um programa, por exemplo, de compliance. A lei, por exemplo, não exige necessariamente. Ela coloca que se a empresa ela tem um sistema de compliance, ela vai ter vantagens. Vai ter vantagens não somente no que concerne a reputação, mas também a favores caso
caso a empresa seja encontrada fazendo o mal feito. Ela pode ter favores, ela pode ter penalidades reduzidas, por exemplo. Ela pode ter a facilidade para acessar o crédito. Hoje, os bancos já exigem que aquele tomador de crédito, ele precisa ter um programa de compliance. Então, quem pede compliance precisa demonstrar que compliance é importante, que compliance é necessário. E aos poucos não é difícil comprovar. Agora, talvez o dono da empresa, que sempre fazia as coisas de um certo modo, talvez seja interessante para ele ter a companhia de um membro da família mais jovem que possa atender melhor essas exigências. Eu acho que é errado tornar o compliance uma tortura para a empresa. Não, isso eu concordo. Se for, é melhor não ter. É verdade. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Tanto é que a melhor forma de você construir uma estrutura mínima possível, alguns procedimentos, algumas iniciativas para atender quem pede para fazer compliance, é você estabelecer uma coisa. Onde, dentro da minha empresa, onde eu identifico possibilidades de alguma coisa dar errado. Então, a partir daí, eu vou estabelecer algumas iniciativas para evitar que aquela possibilidade de fazer o errado, isto é, aquele risco, não aconteça. A gente tem essa possibilidade, por exemplo, quando a gente se refere à contabilidade. A gente tem essa possibilidade quando a gente está se preparando para pagar o imposto. A gente tem essa possibilidade quando a gente está se relacionando com o fiscal do governo. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que se conscientizar que o mundo muda. E aí, se a gente não muda com o tempo, a gente tem dificuldade de dar continuidade ao nosso negócio. Por isso que, aos poucos, pacientemente, o pequeno empresário, o médio empresário, ele vai aos poucos descobrindo que é importante entender que fazer o certo é bom para que a empresa tenha uma continuidade em termos de lucro, por exemplo, em termos de valor da própria empresa. Eu acho que até para ele não ter problema futuro de sucessão, deixar problema para a família. Sem dúvida. Porque pelo que eu entendi que o senhor estava me dizendo, vamos ver se é mais ou menos o que eu entendi, o grande que vai exigir o compliance, ele vai ter que ser parceiro do pequeno. Sem dúvida. Até para poder mostrar o como fazer. Sim. E o que ele vai exigir. Sim. Mas a minha pergunta, o compliance não pode ser confundido com a governança? Governança. Pergunta? Sim. Governança é parte do compliance. O que é governança? Governança é um modo de você decidir, de você resolver e ter transparência no processo. Então, isso é parte. Aliás, compliance leva a você reestruturar, rever como você administra, como você governa os seus ativos, por exemplo, Como você, no processo de produção de bens e serviços, como é que eu posso melhorar, Porque o compliance, fazer o que é certo em função de quê? Em função de outras pessoas. Para tocar o meu negócio, eu preciso de um trabalhador. Eu me relaciono com o trabalhador, eu me relaciono com fornecedores, eu me relaciono com o governo. Eu preciso da tecnologia. A tecnologia me ajuda a fazer melhor o que é certo. O que é certo, por exemplo, do ponto de vista do negócio, eu gastar menos, eu reduzir os meus custos, por exemplo. Sim, hoje é fundamental. É importante eu separar o que é da família e o que é da empresa, Então, isso é compliance também.
Então, muitas vezes a gente vem com essa palavra em inglês, não é? Difícil, mas na verdade, compliance é uma coisa simples. É o dia a dia do negócio. É o dia a dia do negócio. Que é o que o empresário já faz, então, que é o que o senhor está explicando. Exatamente. Só que o que é certo não é apenas uma questão de norma, não é apenas uma questão de técnica, mas não é uma questão matemática, por exemplo, mas existe também uma forma de eu ver o mundo. A ética, por exemplo, não é? Então, o modo como eu trato o meu empregado, quando eu reconheço a dignidade do meu empregado, isso também é fazer o certo em relação ao empregado, por exemplo, ao funcionário. Assim como, por exemplo, pagar tributo. Eu tenho que pagar tributo e pagar o que é correto. Do lado do Estado, o Estado também precisa entender que ele tem um limite. Para ele fazer o certo, cobrar tributo, também tem um limite para os dois lados. Então, só para nós finalizarmos e encerrar, entender a seguinte coisa. O compliance, nós vamos entender o que é o telespectador mais antigo também, é acabar com a lei de Gerson. Sem dúvida. Sem dúvida. O compliance é acabar com a lei de Gerson. Exatamente. A lei de Gerson, para quem não sabe, na década de 70 existia um cigarro chamado Vila Rica. O Gerson foi um grande jogador de futebol da seleção brasileira e ele dizia, você tem que levar vantagem em tudo. E isso, infelizmente, ficou na cabeça do brasileiro. Aí ele não tem culpa do que ele fez, mas a vantagem de levar. Então, acho que isso vai acabar, que a gente chama os mais antigos, cabelo branco, sim, a lei de Gerson. Certamente. O homem que tem a sua empresa, o que ele quer? Ele quer produzir um bem ou serviço para a sociedade, um valor para a sociedade. Então, ele quer, ao fazer isso, ele leva um benefício para os cidadãos, consumidores, usuários daquele produto ou serviço. Ao mesmo tempo, ele quer uma troca, ele faz uma troca, que é ele ter o retorno daquele justo esforço que ele faz. Então, na verdade, no final das contas, fazer o que é certo não é somente fazer o que é certo para mim ou para você, mas para todos. Para a cadeia. Para a cadeia. Então, quando a gente olha a cadeia, fazer o que é certo para a cadeia, fazer o que é bom para a cadeia, todos nós ganhamos. É fazer a obrigação que nós deveríamos ter feito há 40 anos atrás e está vindo nessa coisa e não existiu o que a gente passou por tudo isso nesses últimos anos. Perfeitamente. Dessa forma, ser compliance, a gente corrige muitas coisas mal feitas, não é? Que tanto aflige o cidadão consumidor, o cidadão usuário de serviço público, o cidadão empresário que precisa da facilidade do Estado, muitas vezes, só para sobreviver e tocar o seu negócio. Meu amigo, eu quero agradecer de coração, infelizmente nós acabamos o nosso horário. Eu quero te dar um presente, uma pasta Ótimo, e um livro nosso. Mas isso é muito bom. Para você guardar. Eu acho que nós discutimos aqui hoje, a gente viu que se existisse compliance, antes não precisávamos ter lei do consumidor, uma série de outras coisas, que quem produz já deveria ter feito isso faz tempo e a gente não precisava ficar discutindo leis para proteger o que já deveriam ser feitos com o coração. Mas muito obrigado. Eu sei que você veio de Brasília, te agradeço de coração, sei que você estava em São Paulo, pelo seu tempo, seu carinho, você é um grande amigo. Muito obrigado. Sempre às ordens. Obrigado mesmo. Sempre às ordens, podem nos chamar. Com certeza você vai voltar. Voltamos a falar sobre o assunto. Com certeza. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.